A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Minhas irmãs, está tudo bem? Graças a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu estou aqui no meu espaço gourmet, bem próximo da avenida. Se ouvirem algum barulho de carro, nos perdoem. É de praxe que passe carro por aqui. Antes que nós comecemos a nossa aula, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. Bendizemos o Seu nome, porque o Senhor é bom em tudo o que faz. Quero Te louvar porque, mais uma vez, o Senhor nos dá este privilégio de estarmos ensinando a Tua Palavra. Que a Sua boa mão seja sobre os meus irmãos, para abençoá-los. Que o Teu Espírito Santo seja o divisor de águas para abrir o entendimento, para que a Tua Palavra fique gravada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a Sua misericórdia nos alcance, que a Tua graça, Senhor, nos favoreça. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e neste nome santo Te agradecemos. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, nós estamos na página de número 156 do nosso livro, lição de número 7, Introdução ao livro de Levítico. Embora este livro pareça bem cansativo, um livro pesado para ler, mas ele vai muito além dos rituais e celebrações que ele prescreve, que ele normaliza no cânon sagrado. Ele surge como uma parte viva, como algo essencial, orgânico dentro da história sagrada, com o objetivo de mostrar o modo como o Senhor Deus deve ser adorado. Levítico é um livro por excelência, e eu posso afirmar com toda a clareza que ele é de autoria mosaica. Ele vai estar mostrando o nascimento da nação de Israel e alguns objetivos que a nação de Israel deveria proceder. Esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Ver Levítico como um livro de excelência, ver a autoridade mosaica deste livro, a data deste livro, a ocasião que ele foi compilado, que ele foi escrito, por ocasião do nascimento da nação de Israel, e vamos ver também alguns objetivos deste livro. Por que Levítico é um livro por excelência? Porque é um livro que consta no cânon sagrado. Levítico se destaca por sua singularidade, por sua origem, por sua excelência. Ele está inserido dentro da Bíblia hebraica, dentro da Torá, como um dos livros de Moisés. Por isso nós estamos diante então de um livro por excelência. O nome deste livro ele vem do hebraico. Ele é conhecido, como eu disse na aula passada, os livros do Pentateuco, da Torá, os 5 livros mosaicos, eles recebem o nome de acordo com as palavras iniciais de cada livro. Neste caso, que nós estamos apreciando o livro de Levítico, é Vaikra, que significa, literalmente, e chamou é o nome do livro, está lá em Levítico, capítulo 1, verso 1. Vaikra, a palavra em hebraico, ela tem algumas traduções possíveis, e separou, e santificou, e chamou. Esta é a proposta inicial do livro, quando começa as primeiras palavras de Moisés neste livro. Na erudição judaica, este livro ele é chamado e também conhecido como Torat Hakanim, a lei dos sacerdotes. Torat Hakanim. Hakanim, sacerdote, Torá, lei. E na Septuaginta, lembra da versão dos 70, que já conversei com os irmãos também em sala de aula? Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o livro recebe o nome de Levítico. É daí que sai o nome que nós conhecemos como Levítico.
Levítico é uma tradução do latim e mostra a origem, né, da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, que Deus escolheu para o serviço do tabernáculo. Então nós temos na tribo de Levi as 3 famílias, né? Coate, Merari e os Gersonitas, com cada um com seus propósitos, e nós vamos estar vendo, apontando dentro do livro de Levítico essas particularidades. Por isso que na nossa aula de hoje é uma introdução ao livro de Levíticos. Qual é a estrutura deste livro? Este livro é o terceiro livro das Sagradas Escrituras, é composto por 27 capítulos, 859 versículos e aproximadamente 24.000 palavras. Eita glória! É muita, né, profundidade. Há mandamentos neste livro, há proposições, há narrativas históricas, profecias. É de suma importância nós estudarmos o livro de Levítico. Qual que é a singularidade deste livro? Ele é singular por 2 razões. Primeiro, é um manual. É um manual que a Bíblia oferece da forma correta de como se adorar a Deus. É um manual de adoração. E segundo, ele, embora fora escrito, dirigido para os sacerdotes, foi redigido por um profeta. Moisés é o autor, e Moisés nós sabemos que ele era um profeta. Segundo o nosso expositor, o autor do nosso livro, ele usa aqui, né, a Bíblia explicada para esboçar livros, e de acordo com a Bíblia explicada, mas precisamente com S.E. McNair, ele divide o livro de Levítico em 9 seções. Está aí na página de número 158. Os irmãos podem observar que vai vir em primeiro lugar as ofertas, dos capítulos de 1 a 6. Em segundo lugar, a lei das ofertas, do capítulo 6, do verso 8 até o 7, verso 38. No terceiro lugar, a consagração, dos capítulos 8, do primeiro versículo em diante, indo até o verso 24 do capítulo 9. Também este livro tem uma divisão, que é a quarta divisão, que é uma transgressão e um exemplo, do capítulo 10, os versos de 1 a 20. A próxima divisão, que é a quinta, mostra que um Deus santo exige um povo santo, capítulos 11 a 15. Também o capítulo 16 mostra mais uma divisão, uma subdivisão desse livro de Levítico, que é a expiação. A sétima divisão, a conduta do povo de Deus, nos capítulos 17 a 22. A oitava divisão, as festas de Jeová, as festas do Yahweh, do capítulo 23. E por fim, dos 24 a 27, as instruções e avisos para o povo de Deus. Essas são as divisões que nós encontramos dentro do livro de Levítico. A origem deste livro, sem sombra de dúvida, ela é divina e também humana, claro. Assim como os demais livros das Sagradas Escrituras, Levítico ele é verdadeiro humano e verdadeiramente divino, porque a sua autoria fica bem patente logo nas primeiras palavras deste livro. Nós vemos o Senhor Deus dizendo a Moisés: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Levítico capítulo 1, verso 1. O livro tem como fonte o próprio Deus. E como autor, como medianeiro, como aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, escreve as palavras do Senhor, Moisés, o profeta, o legislador, o estadista, o comandante em chefe da nação de Israel naquele período. Este livro também é uma excelência, tem uma excelência literária, porque nós vemos no livro que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver as vozes ver e ler, né?
e vamos ouvir a voz de Deus em cada uma das suas páginas. É um texto divino. Apesar de ser uma obra técnica, ele não possui jargões, não possui aquelas implicações que possuem e caracterizam, né, um certo manual, ou alguns manuais. Não é o caso. O autor humano, sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus, redigiu o livro de tal forma que, passados mais de 3.000 anos, de 3 milênios, nós sentimos ainda as suas palavras vivas, como se ele acabasse de ser escrito neste exato momento. Então Moisés, ele vai usar da inspiração divina, do seu conhecimento, porque lembram-se que Moisés, ele era sábio, ele foi ensinado em todas as ciências do Egito, era um homem ao seu tempo. Pensem no Google da época, assim era Moisés, um homem de amplo conhecimento, e muito rico de sabedoria. No livro de Levítico ainda nós temos, no texto 2, na página de número 160, a certeza da autoria mosaica. Nós vamos ressaltar neste tópico as qualidades literárias de Moisés e ver também os idiomas que foram e foi escrito, usado pelo autor sagrado para compor a Sefer Torá, o livro da Torá, o livro da lei. No tópico 1 nós temos aí Deus, que é o autor divino, desde o primeiro versículo até o último versículo do livro de Levítico, se claramente vê que Deus é o autor do livro. O Senhor dirige-se a Moisés em 38 ocasiões diferentes, e desta forma o Senhor Deus dá ordem, e Moisés, divinamente inspirado, ele começa essa terceira sessão do Pentateuco, o livro de Levítico. É uma palavra, como toda a Bíblia na sua totalidade, na sua condição plenária, a palavra é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Moisés, como autor humano deste livro, e sem exagero dizer que ele foi o homem mais sábio ao seu tempo, Aristóteles, já ouviram falar? No período grego clássico, ele era conhecido como um homem que sabia de tudo. Mas Aristóteles por volta do século 6 a.C., se não estiver equivocado. Ele era considerado um homem inteligentíssimo. Moisés não foge à regra. Moisés, por volta de 1445 anos antes de Cristo, quando este livro foi escrito, Moisés era o homem que sabia de tudo a seu tempo. Segundo o escritor Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, ele diz que Moisés era o estadista, um estadista que ganhava as guerras de Faraó. Ele sabia vencer as batalhas para Faraó. Conquistar. Na antiguidade, o Egito ele era dos dominadores daquela época. Ele era um império mundial, daquele mundo conhecido. O que nós vemos é que Moisés era o campeão de guerra, o líder dos exércitos dos egípcios para a conquista e ampliação das guerras de Faraó. Uma das menções de Flávio Joséfo, ele disse que Moisés se tinha uma cidade, e essa cidade ela era fortificada, protegida por serpentes venenosas. Moisés cercou a cidade, mas não podia entrar porque havia muitas cobras peçonhentas que protegiam aquela cidade. Mas olha a inteligência de Moisés. Ele observou que há uma ave naquela região que mata e come cobras. Então Moisés agrupou um monte de aves dessa espécie, uma ave, um falconídeo, né? Uma espécie de águia, de falcão, chamado secretário, ave secretária, ou secretário, serpentário, depende do país. E ele mata a cobra com os pés.
E foi assim que Moisés conseguiu tomar aquela cidade, mesmo ela estando tão venenosamente fortificada. Pois bem, Moisés, o autor do livro sagrado, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele vai escrever este livro. Levítico, ele é essencialmente tipológico e profeticamente um oráculo de Deus, um oráculo do Senhor Jesus. Nós vemos no livro de Levítico todos os ritos mosaicos, dos ritos levíticos, que apontam para algo que haveria de muito maior magnitude acontecer lá no Calvário, dentro do ministério terreno de Jesus, dentro também dos atos, das obras que Jesus realizou, também há menções no livro de Levítico. Moisés, que foi educado na corte de Faraó, vai se tornar um homem poderoso em palavras e obras. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus, conforme Atos capítulo 7, verso 22. A cultura do Egito foi, para Moisés, algo de grande utilidade. Ele dominava as ciências daquela época, trigonometria, geografia, matemática, artes, astronomia. Moisés era um homem inteligente. E ele podia transitar por todo o Oriente Médio sem constrangimento algum, porque ele aprendeu vários idiomas cananíticos. E nós vamos ver que quando ele foge do Egito, por ocasião da morte do egípcio que ele matou, né, para separar lá uma briga entre um egípcio e um judeu, ele foge, ele vai para a península do Sinai. E lá no Sinai ele vai ter contato com a pictografia assurítica, ele vai ter contato com os primeiros rudimentos da escrita cananítica, e ali, nos prados de Midian, Moisés vai ser divinamente induzido a trocar as primeiras formas de escrita, saindo da escrita cuneiforme, da escrita hieroglífica, para uma escrita mais fácil de se entender. Os escritos de Moisés foram forjados ali no deserto. Deus fez sair daquelas areias a fantástica literatura hebraica, como nós conhecemos. Nesse período, né, nós vamos ver que, embora Moisés vivesse uma vida campesina, uma vida pastoril, ele vai ser usado por Deus, melhor dizendo, para inspirar um Aleph Beit, o alfabeto hebraico. Dentro dos seus rudimentos o hebraico, né, ele vai se tornar uma língua que todo o Velho Testamento será compilado logo a seguir. Então nós estamos diante de um princípio grandioso. O idioma original, que está aí na página de número 161, no tópico 3, nós vamos ver que ali, ao ser intimidado por Deus, a ser o pai da nação eleita, nós vamos ver Abraão. Abraão ainda não falava o hebraico, embora ele fosse reconhecido como um hebreu. O idioma possivelmente era um idioma cananítico. Nós não vamos entrar no mérito que o nosso livro diz aí, um aramaico primitivo. Não vou entrar nessa questão porque o aramaico foi introduzido na cultura judaica quando eles ficaram cativos sob a dominação medo-persa. Eles aprenderam ali na Pérsia o aramaico, e o aramaico se tornou uma língua oficial por um período. Os irmãos se recordam que já disse isso em sala de aula, que nos dias de Jesus o aramaico era a língua usual. Bom, Abraão, ele vai obedecer ao chamado de Deus, e do chamado de
Abraão até o chamado de Moisés, de acordo com a cronologia bíblica mais aceita, vai do ano 2000 a 1500 a.C. Tem um período aí, uma lacuna de meio milênio entre uma chamada de um e de outro. Bom, vamos à frente. A escritura pentatêutica foi nesse período que Moisés descobriu a escrita sinaítica. Se comparado aos hieróglifos egípcios e à linguagem cuneiforme mesopotâmica, nós podemos ver que ela pode ser considerada de fato um sistema alfabético, como já classifiquei antes. Moisés, ele vai, inspirado por Deus, conciliar essas duas línguas. A língua sinaítica, que era muito comum ali, é normal, até mesmo em sala de aula lá no IBP, os motoqueiros são uma bênção, né? Eles abrem um escapamento só para fazer barulho. Glória a Deus por isso. Como eu estava dizendo, Moisés, ele vai usar essa inspiração que Deus lhe dá para compor um alfabeto, o Aleph Beit, que é a princípio um alfabeto sinaítico. Alfa e beta são as duas primeiras letras do grego, o alfa e o beta, por isso que a gente chama de alfabeto. No hebraico é o Aleph Beit, por isso que eu estou dizendo, sempre reiterando o Aleph Beit, Aleph Beit. Mas no Aleph Beit, o alfabeto sinaítico, vamos chamá-lo assim, ele foi muito assimilado pela cultura israelense, pela cultura dos sábios de Israel. Sempre com a direção, supervisão do Espírito Santo, nós vamos ver que a história sagrada, através de Josué, através de Samuel, de Davi, de Gade, de Salomão, dos autores, né, do rei Ezequias, Neemias, Esdras, eita, que bênção, Esdras, o copista de Deus. Nós vamos ver que foi a partir desse start, deste princípio do alfabeto sinaítico, que nós vamos receber uma linguagem até hoje entendível, né? Inteligível. Entendível é um neologismo, é uma palavra nova. Inteligível, melhor dizendo, de maneira que a gente possa ler e entender, mesmo sendo escrito há tanto tempo, há tantos milênios. Porque é uma língua, né? O hebraico é uma língua antiga, é a língua mais antiga do planeta, é em atividade, né, meus irmãos? A gente sabe que existem outras culturas, outras línguas que já até morreram e não existem mais. Mas a língua hebraica foi preservada por Deus com esta proposta de que a palavra do Senhor, a palavra revelada de Deus, a palavra que revela a Deus, chegasse até os dias de hoje. Para nós é uma riqueza sem medida, é um tesouro preciosíssimo. Nós vamos também ver na nossa lição que a escrita do Sinai, o Aleph Beit, os rudimentos da escrita cananítica, ela vai nascer entre os fenícios. Já naqueles dias, os fenícios dominavam o comércio, já dominavam a navegação naquela região do Oriente Médio. E nós já sabemos que os fenícios, eita, povo desbravador, os fenícios eram os que dominavam a tecnologia marítima daquela época. Se baseavam pelas estrelas e plantavam colônias. Por isso que existe em diversas partes do mundo sítios arqueológicos dos fenícios. Inclusive no Brasil. Nós temos aqui no Brasil vários sítios arqueológicos que datam dos tempos bíblicos e principalmente sítios arqueológicos de origem fenícia. No seu livro A História Antiga, Antônio Carlos de Magalhães, se não me falha a memória, ele vai atribuir aos fenícios que
eles estiveram no Brasil, porque os fenícios, se nós formos olhar o texto bíblico, nós vamos ver que os fenícios pagavam tributos a Salomão. Pagavam tributos a Salomão. E eles recebiam, né, Salomão recebia dos fenícios ouro de Ofir. Este ouro precioso, esse ouro especial, que a Bíblia menciona como ouro preciosíssimo. Esse ouro de Ofir. Ele recebia, Salomão também recebia como tributo dos fenícios, pavões, bugios, que são aves endêmicas. Os pavões são indianos. A origem do pavão ele é indiano. Mas os bugios são endêmicos aqui da América do Sul. Aqui das regiões do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Paraguai, que são animais endêmicos desta região. É possível, né, que o ouro de Ofir, tão mencionado na Bíblia, seja daqui do Brasil. O historiador Antônio Carlos de Magalhães, no seu livro História Antiga, ele fala que Ofir, ele garante que Ofir é aqui no Brasil. São suposições, são meras especulações, a gente não pode afirmar porque não há indícios. Mas que há sítios arqueológicos aqui no Brasil da presença dos fenícios, isso é fato. Isso é fato. Mas muito bem, voltando para o nosso livro, o hebraico, como nós temos o conhecimento e lemos ele hoje no Antigo Testamento, é um legado tanto de Moisés, como também, como disse, do amanuense Esdras, copista do rei Ezequias. Melhor dizendo, copista ali próximo do reinado do rei Ezequias. Moisés tem então essa tripla e dificílima tarefa: adaptar a escrita sinaítica às necessidades linguísticas de Israel, gramaticar o hebraico e, finalmente, tornar o hebraico uma língua literária. Nesse sentido, Moisés está para o hebraico como Martinho Lutero está para a reforma. Nós precisamos ver que sem esses trabalhos preciosos, nós não teríamos o conhecimento revelado de Deus em sua palavra. Por que eu disse Esdras e também Moisés? Porque coube a Esdras a dupla igualmente difícil missão. Primeiro, ele adaptou o alfabeto assurítico usado pelos falantes de língua aramaica. Ele vai tirar vai transportar esta característica linguística, adaptando para o hebraico quando o povo volta do exílio. Depois que ele resolve esse problema do alfabeto, ele faz uma revisão e há então essa adaptação linguística por parte de Esdras, fazendo com que a língua hebraica e principalmente a palavra revelada se mantivesse fiel ao seu conteúdo, não havendo nenhuma mudança, porque esse era o objetivo de Deus. Não podia se mudar nada nas Escrituras. Com o objetivo de preservá-la, era proibido terminantemente alterar qualquer tio ou jota. Seus irmãos assim me entendem. Então, nós estamos diante de algo que é maravilhoso. A preciosíssima palavra do Senhor Deus. Com a mudança da escrita sinaítica para o alfabeto assurítico, que hoje é conhecido como hebraico, então começou a ser feita as compilações dos textos sagrados, exatamente no período de Daniel e dos seus companheiros, quando eles chegam ali na corte babilônica. Eles foram não somente obrigados a aprender a língua e a cultura dos caldeus, mas de igual maneira constrangidos a assimilar a escrita dos caldeus. E por isso que eu disse que logo após esse período, nós vamos ver a nação de Israel assimilando uma linguagem mais coloquial, que era
o aramaico falado nos dias de Jesus. O texto 3 do nosso livro vai falar de algumas peculiaridades do livro de Levítico. O nascimento de Israel e a ocasião que isso se dá. A data e a redação do livro de Levítico, de acordo com a cronologia bíblica, geralmente aceita pela erudição, é que o livro que Moisés escreveu, o livro de Levítico, ele é datado do ano de 1445 a.C. 1500 anos aproximadamente antes de Cristo. Moisés vai escrever o livro de Levítico justamente num momento muito difícil da história de Israel. Os israelitas tinham acabado de sair de uma segunda apostasia. A primeira apostasia foi lá em Êxodo 32, foi a adoração do bezerro de ouro. Os irmãos se recordam. Nós vimos isso em sala de aula, essa apostasia do bezerro de ouro. Mas a segunda fase difícil de apostasia da nação de Israel, embora não tivesse diretamente relacionada à idolatria, foi pior do que a anterior, pois tinha como fundamento a incredulidade que partiu naquele momento e poderia ser um veneno crônico, um câncer na vida dos israelitas. Embora o povo de Israel fossem detentores, estavam debaixo da promessa que o Senhor fez a Abraão, de que eles tomariam a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, e foram condenados, por ocasião disso, a peregrinar no deserto por 40 anos e estressantes anos, conforme Números 14, verso 34, naquela sedição dos espias, quando Josué vai observar a terra. Mas essa apostasia, eu estou fazendo confusão aqui de uma coisa com a outra. Olha uma brainstorm acontecendo agora. Enfim, é no meio dessa apostasia que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever Levítico, mostrando que o povo deveria adorar ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Deus único e verdadeiro. Se não fosse essas duas grandes apostasias, nós vamos ver que a nação de Israel poderia ter chegado na terra da promissão, na terra prometida, em no máximo 60 dias, em 2 meses aproximadamente. Mas, por consequência dos seus pecados, os hebreus tiveram que fazer volta, no deserto. Voltaram para o Sinai, e ali, vagando pelo deserto durante esses 40 anos, aquela geração que saiu do Egito morreu. Toda aquela geração. Quem vai ingressar e quem ingressou na terra prometida, a partir do livro de Josué, foram os que nasceram no deserto. Com exceção de Josué e Calebe, nós vemos que os demais pereceram, morreram no deserto. O lamentável episódio que nós estamos referendando como segundo e gravíssimo episódio de incredulidade é quando Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 10, eles oferecem um fogo estranho ao Senhor, pervertendo um modo santo de serviço ao Senhor. No texto lá do Levítico 10, um pouco mais abaixo nos versículos, por volta do verso 10 ou 11, nós vamos encontrar que possivelmente eles estavam embriagados e ofereceram sacrifício ao Senhor. E o Senhor não aceitou esta condição, e aí eles se tornaram culpáveis, tanto quanto os 10 espias que esparramaram, que desanimaram o povo ali no arraial por ocasião de visitar a terra a ser conquistada.
Então aprove ao Senhor Deus entregar o seu povo lá no meio do deserto, em pleno Monte Sinai, os mandamentos, as normas, os preceitos quanto à adoração, quanto ao culto e ao serviço do Senhor. Adoração, culto e serviço. Esta é a proposta do livro de Levítico. Só que esse período, este atraso, né, de 40 anos, esta peregrinação, este ocorrido entre a nação de Israel em direção à Terra Prometida, ela foi providencial, foi didática. Porque sem aquela longa estadia, sem um aprendizado do deserto, Israel jamais alcançaria o seu status, o seu padrão de nação profética, de nação sacerdotal, de nação real. Foi preciso uma disciplina à nação para que a nação crescesse de forma espiritual. A congregação no deserto, ela vagueou ali por um período muito conturbado, e é nesse período que Deus vai ordenar a construção do tabernáculo. O tabernáculo é o local onde Deus se manifestava. Era o centro de adoração da nação de Israel. Eu acho interessante que o nosso livro diz que se a peregrinação tivesse durado 60 dias, um pouco mais razoável, né, é possível que, ao invés de um santuário portátil, os israelitas teriam sido instruídos pelo Senhor a erguer um templo definitivamente. Mas isso só foi acontecer no período dos reis. Houve, então, um retardamento. A desobediência traz isso, traz dilações, traz um retardamento em todos os sentidos. Por isso que nós devemos primar por uma vida amorosa e obediente ao Senhor. Observe que o tabernáculo ficou no deserto também peregrinando por 40 anos, mas o templo só veio 400 anos depois. Qual que são o objetivo do livro de Levítico? À primeira vista, é um manual de cerimônia, mas quando nós nos atentamos à leitura das suas páginas, aparecem cinco objetivos. Primeiro, é um objetivo doxológico. Também tem como objetivo um objetivo no livro de Levítico, um objetivo hagiológico. Eu já falo o que é esses negócios aqui, viu, irmão? Não é de comer. Hagiológico, didático, diaconológico e missiológico. São tudo terminologias do arcabouço teológico que nós estamos estudando. Doxológico é adoração a Deus. Doxologia, o objetivo da doxologia é a adoração a Deus. É isso que a gente vê no livro de Levítico. A maneira correta, a maneira profunda, a maneira certa da adoração perfeita. Por isso esse livro, o livro de Levítico, ele tem essa doxologia. Ok? A doxologia é o objetivo primário, mais elevado do livro de Levítico. É o centro, é o tutano, o cerne de todo sacrifício e oferta de todo adorador. Menos que isso é inaceitável, segundo o nosso livro. Temos que ter esta visão de que a doxologia é primaz, é primária, é primeva, é a essência de toda adoração. O objetivo hagiológico, logia, ciência, conhecimento, e hagio. Hagio no grego é santo. Então, hagiológico, do nosso aportuguesamento para do grego,
hagiológico é santidade a Deus. A hagiologia, no livro de Levítico, ela vai mostrar que o Deus Santo, o Deus verdadeiro, requer de seus adoradores santidade e verdade. Levítico 19:2, né? 19:2 é a tônica da hagiologia. Fale a toda a congregação de Israel e diga-lhes: vós sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa é a proposta da hagiologia no livro de Levítico. Não é radiologia. A radiologia é a ciência que mexe com produtos atômicos, né? Com matéria atômica. A radiologia, do raio-x, né? Do raio-x, do aparelho que faz a visão dos ossos no corpo. Aquilo é radiologia, né? Radiologia. Muito bem. A hagiologia bíblica, ela abrange um duplo processo. O primeiro é que separa o homem do mundo para que ele, por meio da graça de Deus, se santifique ao Senhor. E o segundo objetivo da hagiologia bíblica é que este homem, já separado do mundo, se santifique para o serviço de Deus. Esse é o processo. Esta é a grande verdade da hagiologia. Eu vi outro dia uma frase, eu achei ela muito sábia, excelente. Ela dizia assim: a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você. Se terminasse a frase aí, seria muito, muito belo, né? Nobre. Aí tem uma conjunção, mas a religiosidade somente coloca roupas novas em cima de um corpo sujo. Nos atentemos para isso. O Deus Santo exige dos seus adoradores, exige dos seus iguais, dos seus filhos, a santidade. Por isso que o livro de Levítico é o livro da santidade. É o livro que orienta, que fomenta a santidade. O livro também tem como objetivo a didaquê, a didática. Qual é o objetivo didático de Levítico? A fim de que a adoração de Israel fosse feita de forma correta, o Senhor Deus, ele fez um amplo e eficaz aparato didático. Porque somente assim, o perfeito e santo Deus seria perfeitamente adorado e santificado pelos seus, pelo seu povo. Por isso que nós vamos ver que os livros de Êxodo, o livro de Levítico, são didáticos. Pois o objetivo de ambos é conduzir a nação de Israel, e para Israel, perfeito e completamente instruído, viesse servir a Deus na beleza da sua santidade e formosura. Esse é o objetivo. Se nós levarmos em conta os ensinos das epístolas, né, que são endereçadas aos Gálatas, aos Hebreus, nós veremos o tabernáculo como um jardim de infância espiritual e teológico, no qual os israelitas, sempre conduzidos didaticamente por Arão e Moisés, deveriam aprender os primeiros rudimentos das verdades divinas. A lei conduz à salvação plena em Jesus Cristo. A lei conduz à salvação plena em Jesus, o nosso Salvador. Porque a lei serviu de aio para conduzir o pecador até Cristo. Bom, o objetivo diaconológico, que é um próximo objetivo, que é o quarto objetivo do livro de Levítico, nós vamos aprender que Israel foi chamado pelo Senhor Deus para servir a Deus. Servir a Deus era algo que não poderia ser ignorado.
nem pela nação como um todo, e nem pelo adorador em particular. Servir a Deus exigia serviço. A necessidade é que a nação de Israel se erguesse como uma comunidade servidora, por excelência, ao grande Deus verdadeiro. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Os israelitas tardaram em perceber a sua missão. Como filhos de Deus, como herdeiros de Abraão, se detiveram em tomar posse dessas promessas. Porque o Senhor Deus, Ele estava preparando aquela nação como um povo obreiro, como uma nação missionária, como uma nação exemplo para conquistar as outras demais nações. Mas a nação de Israel, como uma ostra, como um repolho, cresceu para dentro. Não se expandiu. Devemos estar atentos nisso. Não crescer só internamente, mas precisamos fazer com que o reino de Deus cresça em todas as direções. Porque também esse é o próximo objetivo do livro de Levítico, que é o objetivo missiológico. O verdadeiro santo não é aquele que se limita a não praticar o mal. Biblicamente, é aquele que, se apartando do mal, se deleita em fazer o serviço de Deus. Se deleita em servir a Deus. Se refugiar num deserto pode ser até eficiente para quem busca fugir, para quem busca a avareza, para quem busca as intemperanças, para quem busca os vícios. O refúgio, ele nos impede de praticar o bem. E a Bíblia diz assim que aquele que pode fazer o bem não faz, peca contra Deus. Então, se a nação de Israel tivesse observado fielmente os mandamentos levíticos, teria partido dali mesmo, em pleno deserto do Sinai, para anunciar as grandezas de Deus, a magnitude, a ação de Deus, os milagres de Deus, às outras nações cananeias que habitavam ali nas mediações. Mas eles se limitaram a reagir às agressões gentias, a assimilar a cultura e as ridículas divindades pagãs da nação cananítica. Observe que, como disse o sábio Salomão, vê, não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 3, né? Não há nada novo debaixo do sol. O que foi, já é, e o que será, já foi. A igreja nos dias de hoje está agindo como a nação de Israel, crescendo só para dentro, esquecendo-se de olhar para fora, com um olhar de santidade, com um olhar missionário, com um olhar amoroso, misericordioso. Nós precisamos observar isso, aprender com os erros da nação de Israel no deserto, para que nós, como igreja, não façamos e praticamos os mesmos erros. O objetivo de Levítico não é um mero enfadonho manual de cerimônia. Se nós estudarmos este livro com reverência e com temor, nós estaremos constatando diante de nós uma sagrada escritura, cuja principal demanda, cujo principal objetivo é a santificação. Para santificação, para quê? Para servirmos e adorarmos ao Deus verdadeiro. Ou o Deus que a nação de Israel serviu não é o nosso mesmo Deus. É claro que é. É o mesmo Deus. O Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há. O Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que, para a sua glória, para seu louvor, nos fez povo seu. Nos chamou, nos condicionou, nos trouxe a esta maravilhosa graça. É o mesmo Deus de Israel.
é o mesmo Deus do deserto, é o mesmo Deus do Sinai, é o mesmo Deus da lei, é o mesmo Deus santo, que pede a nós que também sejamos santos. Por isso que é de suma importância, quando nós olharmos para o livro de Levítico, não vermos ele como um livro enfadonho, um livro pesado, um livro de difícil leitura e interpretação. Não. O livro de Levítico, ele tem o mesmo peso dos evangelhos, ele tem o mesmo peso das cartas paulinas, das cartas joaninas, das cartas pedrinas, dos escritos do autor sagrado aos hebreus, das cartas de João. Não importa. Por quê? Não importa. Importa sim que tem o mesmo peso. Não importa eu caracterizar aquele como um mais fácil de leitura, ou aquele outro como de difícil interpretação. Porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E Levítico é um livro inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Nós não devemos menosprezá-lo. O livro de Levítico ele ainda é atual. Ele fala até hoje. Ele grita até hoje. Como foi nos dias de Moisés, quando ele escreveu, o livro de Levítico ainda é um livro atual. Ele ainda fala conosco até hoje através do Santo Espírito. Então eu convido você a fazer uma leitura mais pormenorizada do livro de Levítico. Mais sistemática, mais a miúde, mais acurada sobre o livro de Levítico. Leia, reflita, medite, porque o Senhor Deus também nos orienta a meditar na palavra. E através do Espírito Santo você vai ver que nós iremos melhorar, santificar a cada dia. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, da sua bondade, alcance a cada um dos irmãos. Fiquemos com esta boa aula. A gente retorna em sala na próxima quinta-feira para dar continuidade ao livro de Levítico. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.